Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pode Ler. Hoje um episódio que vai falar de um tema muito importante e com uma convidada muito especial. Então, já senta aí para você prestar atenção, porque hoje nós vamos aprender muito. O Pode Ler de hoje tem como objetivo tratar sobre o autismo na vida adulta. E você, já se identificou como alguém com autismo? Ou você conhece alguém com autismo? Você convive no seu ciclo familiar de trabalho ou nas suas relações de amizade? E esse é um tema que é comum para você ou não? Você nunca ouviu falar? Isso é novidade? Bom, dependendo da sua resposta, se você conhece alguém que pode se interessar por esse assunto, já compartilhe esse vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas e assim a gente conscientize e informe mais pessoas sobre esse assunto tão importante. Inclusive, dia 2 de abril, agora esse mês, nós tivemos o Dia da Conscientização sobre o Autismo. E é muito importante falar sobre esse assunto, porque as pessoas com transtorno do espectro autista acabam sofrendo muito mais porque as demais pessoas não compreendem, não entendem quais são as dificuldades que as pessoas autistas enfrentam, quais são as características, quais são os cuidados necessários. Então, é muito importante que toda a sociedade esteja consciente sobre esse assunto, seja conhecedora desse tema, para que possa também saber conviver, saber como contribuir com outras pessoas que são autistas e que estão aqui o tempo todo no nosso ciclo de relações. Inclusive, eu tenho uma amiga muito querida, uma amiga que é uma pessoa exemplar, tem um trabalho maravilhoso, inclusive com mães atípicas, que são mães de pessoas com deficiência, mães de pessoas com autismo também, e ela aceitou o desafio, veio aqui hoje falar comigo, falar com você e trazer um pouco da experiência dela, falar um pouco sobre o que ela sabe sobre esse tema e como tem sido feito esse trabalho com outras mães. E mais do que isso, gente, ela é autista também e descobriu há pouco tempo. Então, você já viu que a gente tem muito assunto para hoje. Já fica ligado aqui, compartilha com as pessoas aí da sua família para que elas venham se informar sobre esse assunto, tá bom? E é claro, para vocês já conhecerem, eu vou passar aqui a telinha para minha convidada especial, a Alessandra. Lê, eu costumo chamar de Lê. Lê, bem-vinda, muito feliz por você estar aqui. Fique à vontade, se apresente para a nossa plateia aqui do Pode Ler. Obrigada, eu quero agradecer primeiramente a você pelo convite. Eu me senti muito honrada. Para mim realmente é uma honra e é também um desafio estar aqui falando a respeito. E eu sei que, com certeza, muitas mulheres talvez irão se identificar em algum momento na questão do autismo. Seja talvez com ela mesma, de repente, será que eu tenho autismo? Ou será que meu filho tem essas características e por que não investigar? Mas o meu nome é Alessandra Faria, eu tenho 50 anos de idade. Nasci aqui na cidade de Campinas, porém eu vivi um tempo na cidade de Araras. Vim para cá há 15 anos. Sou mãe de 3 filhos e também avó já de um menino de 3 anos. Casada há 30 anos e eu sou formada em balé clássico, balé moderno, contemporâneo. Fiz um pouquinho de música, teatro, entre várias coisas que a gente esteve aí aprendendo no longo tempo de 50 anos de vida. Lê, eu já começo a dizer, meu Deus, você não parece ter 50 anos, muito menos que a avó, gente. Qual que é a receita para ser tão bela, né? Tão jovial
E eu sei que você tem uma vida assim desafiadora, não só pela questão do autismo, mas que você está envolvida nesse cuidado de pessoas com autismo há muito tempo. Eu conheço, sei da sua história. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, assim, como que foi a chegada do autismo na sua vida. Você já começou a lidar com o autismo porque você identificou em você ou não? Foi alguém da sua família? Como que foi o seu ingresso nesse ciclo do autismo? Bom, a palavra em si, autista, ela veio através de um sobrinho meu que teve o diagnóstico primeiro. Então a gente começou a conhecer um pouquinho do que era o autismo, mas de uma forma muito assim, bem rasa, não tinha muita informação. Porém, eu tenho um irmão que mora comigo já há 26 anos, que também é autista, mas que na época ele foi laudado como uma deficiência mental de um atraso na mente. O meu filho também de 29 anos, que também é autista, que foi na época laudado como uma deficiência na parte neuro em questão da escrita, da motora fina. Então, assim, não se sabia muito sobre o autismo. Ele estudava na PAI, já tinha contato com algumas crianças atípicas, porém não se falava o nome mesmo do autismo, o TEA. E através do meu sobrinho, aí veio o meu filho caçula, que hoje está com 20 anos, e ao longo do tempo eu fui vendo algumas coisas nele, mas tem o momento da negação. Você não quer que o seu filho seja autista. Você quer arrumar vários problemas, menos que ele seja autista. É como se as pessoas elas tivessem mais facilidade de aceitar qualquer outro tipo de diagnóstico, menos a fala, ele é autista, ela é autista. Então já tem o preconceito da sociedade e o nosso também como mãe. Mas assistindo alguns filmes, porque eu comecei a buscar o que eu encontrava, e eu e meu esposo olhamos um para o outro e falamos, não é possível, o Gabriel realmente é autista. Então fui na neuro para investigar. Na verdade, eu só queria a certeza, porque quando você vai investigar, você já sabe que realmente é. E aí, com toda a busca, veio a questão de realmente ele ser autista, porém ainda não laudado. E eu comecei, como você falou, a trabalhar com mães atípicas. E fui buscar mais informação. E com essa busca, eu comecei a me encontrar. Porque aí sim eu tive mais conteúdo sobre autismo, mais informação sobre o que era o autismo. Em alguns momentos eu parei e pensei, parece que eu sou autista? Eu acho que eu tenho alguma característica e fiquei na briga. Será que eu vou atrás ou não? Mas como mãe também, eu fui buscar o meu diagnóstico para poder ajudar melhor os meus filhos. Aí o ano passado, em outubro, eu comecei essa investigação. Foram aí 6 meses, 7 meses de busca, de terapia, e até que no dia 19 de março veio o diagnóstico de autismo, TDAH, entre várias comorbidades que a gente vem num pacote, tanto eu quanto os meus filhos. E estamos aí, ainda acostumando com isso. É um desafio, tem N coisas, também tem a negação, acho que será que eu sou, será que eu não sou, e agora como que vai ser, como as pessoas vão olhar para mim, será que elas vão pensar o que de mim? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Mas começa a existir conflitos, né, que antes, de repente, você não tinha, você tinha uma suspeita, né, por se identificar com várias características, inclusive nós vamos falar aqui de algumas características, mas é importante dizer que, como a Alessandra falou, né, você precisa procurar um diagnóstico. Por mais que você se identifique, eu tenho isso, eu tenho aquilo, inclusive hoje tem se falado bastante sobre o autismo, mas
até pouco tempo não tinha muito assunto sobre isso, não tinha literatura. Agora a gente tem visto bastante o autismo na internet, filmes, séries sobre autismo, palestras. Tem se intensificado de um tempo para cá. Só que quem já se identificou, quem já se percebeu com essas características, sempre fica com essa dúvida, será que eu tenho ou que eu não tenho? Então é sempre importante, independente da idade, já procurar um neuro para fazer esse laudo, para fazer essa identificação e realmente ter o laudo para a partir daí começar o tratamento do ponto de vista de saúde. Embora a gente não vá abordar aqui muito a questão da saúde, porque, gente, sou advogada, não sou médica, né? Então, desculpa, tenho certeza que outras doutoras, inclusive, se quiserem vir aqui falar um pouco sobre esse assunto, vai orientar muito a nossa população. Mas falar do quão desafiador as relações, né, sociais, de trabalho, profissional, familiar, da pessoa com autismo, porque eu imagino que muda a vida da pessoa, muda a rotina de uma família que tem autismo e uma família que não tem autismo. Inclusive eu sei que você tem, você mesma falou, tem 2 filhos que você já sabe que tem autismo, tá nesse processo de fazer o laudo também. Eu acho até que tem uma foto linda que você mandou da sua família, Lê, vamos apresentar a sua família para quem está nos assistindo. E daí, como que é essa rotina? É muito diferente a vida de uma família que sofre com autismo da família que de repente não lida com o TEA, né, que é a abreviação do transtorno espectro autista, é o TEA. Olha ali, estamos vendo a fotinha da família da Lê. Quer apresentar eles pra gente, Lê? Sim. O que está de camiseta xadrez é o Victor Gabriel, ele tem 20 anos. E no meio o meu esposo e o Vinícius, aí com o blazer cinza, é o Vinícius Alexandre, que tem 29 anos. Todos muito bonitos, uma família linda. E como nós estávamos conversando aqui a respeito da rotina, muda muito a rotina de quem tem autismo e de quem tem alguém na família que também é TEA, né? Possui o transtorno? Completamente, porque quando você tem a suspeita, você tem que ir atrás, começa já aquela rotina de passar por vários médicos. Você tem que passar por fono, terapeuta, psicopedagoga, abre um leque, porque um vai direcionando para o outro até trazer esse diagnóstico. Porque às vezes tem aquele mito, a autista não olha nos olhos, e nem todos são assim. Então, parece que é autista, mas faz isso, então vamos investigar o outro lado. Aí aquela rotina cansativa de você estar sempre saindo de uma terapia para outra. Aí dentro de casa você vê que precisa sempre de um auxílio, às vezes para lavar um cabelo, para escovar uns dentes, tá lembrando toda hora, vai tomar banho, ou toma banho, quando vê, sai do chuveiro com a mesma roupa. Aí você fala assim, não, tem que trocar de roupa. Então assim, tem toda essa orientação o tempo todo. Bebe água, porque é uma coisa que a gente não lembra. A gente não lembra que tem que tomar água. Tá lá com a boca seca, às vezes até saindo a pelinha, mas não toma água. Então eu tenho que policiar dos meninos tomarem água e eu me lembrar também de tomar. Então assim, muda completamente, não é todos os lugares que você pode ir, porque eu tenho 3, falo por causa do meu irmão, a gente fala criança, mas são 3 adultos já, muito diferente um do outro. Então um consegue ficar num lugar com bastante gente, o outro já não. O outro se cansa muito fácil. Então você tem que acabar entrando aí, se adaptando numa rotina que vai dar certo para todo mundo. Então se muda muito. Horários de dormir, comidas, porque um é seletivo, o outro não. Então o outro gosta de música, o outro já gosta do silêncio. Então assim, é muito
realmente muda muito, muito uma família. Seja de 2 crianças, 3 ou uma só. Não pode ser, não é mais do mesmo jeito. E isso você está falando o desafio de cuidar, de conviver a rotina dentro de casa de alguém que tem autismo. E de fato, de repente você está aí numa família que tem uma pessoa com autismo. E você já sabe quanto é desafiador. Agora, de fato, imagina 2 ou 3, que cada um tem sua peculiaridade, tem seu gosto específico. Então, tem sua rotina específica, em suas buscas ali, seus anseios, seus desejos, seus gostos. Então, eu imagino que seja muito desafiador. Ainda mais agora, no seu caso, que também recebeu esse diagnóstico. Então, eu acredito que no decorrer da sua vivência, você acabou, eu não sei se estou presumindo isso, acabou se ocultando, né, mascarando a sua dificuldade para atender ali a necessidade do seu filho. Eu acredito que foi até um instinto maternal, um instinto de mãe mesmo, né? Sim. O diagnóstico, principalmente de uma mulher adulta, ele é mais difícil até por conta disso mesmo que você falou. A gente, como mulher, nós já temos isso conosco, né? De aprender a mascarar. E na infância, a minha mãe, ela foi uma mulher que ela me projetou para ser uma dona de casa, para ser uma mãe exemplar. E, então eu fiz vários tipos de cursos que me ensinava como se portar, como agir no palco, porque fiz teatro, fiz dança. E aí você vai meio que mascarando, vai camuflando as suas dificuldades, porque você aprende como se comportar. Porque uma mulher, se você tem algumas coisas, eu fui muito chamada disso, é mimada, é metida, tudo para ela é muito intensa, sabe? Tudo para ela é dramática. Então, assim, quando você é mulher, tem vários nomes, mas quando é um homem, peraí, é diferente, vamos investigar. Mas a mulher não. Você é rotulada por várias coisas. E como mãe, eu me deixei de lado, tendo muitas vezes crises junto com as crises deles, mas achando que era só o cansaço. Não sabia que estava também ali no espectro junto com eles. E tive que esquecer daquela dor, daquilo que eu estava sentindo para socorrer eles. Então hoje eu entendo que lá atrás, às vezes os choros excessivos, a vontade de sair correndo, muitas vezes se trancar no quarto e ficar sozinha, era porque eu também estava em crise. Eu imagino que, inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um dos grupos que você conduziu, ouvindo as mães. Então, até mesmo a oportunidade de falar, de desabafar do que está realmente sentindo, muitas mães não têm. E o quanto essa escuta e também essa fala ajuda nesse processo de cura, de restauração da sua força, da sua disposição, quanto reestrutura ali suas emoções, porque a emoção fica muito abalada por essa rotina cansativa, porque, como você mesma disse, a rotina é totalmente diferente de uma família que tem autismo, alguém com autismo e quem não. E eu tive a oportunidade de ver no depoimento dessas mulheres, ali numa roda de conversa que eu amei participar e conhecer experiências, né, histórias diferentes, mas que tem uma coisa em comum que eu notei, que é a negligência do autocuidado. Então, às vezes, essa preocupação de sempre atender a necessidade do outro, e não só porque é meu filho, mas também porque às vezes é um irmão, às vezes é um pai, um marido, enfim. Às vezes você sabe que aquela pessoa demanda uma atenção especial e aí você se dedica a atender as necessidades do outro e acaba negligenciando o seu próprio cuidado.
Isso aconteceu com você em algum momento? Sim, sim, porque você se anula para viver a vida do seu filho. E é uma vida desconhecida, um caminho desconhecido. Então é um caminho que você precisa percorrer com muito detalhe, muito atenta em tudo. Você fica o tempo todo em alerta, porque uma crise ela pode aparecer de um momento para outro. E às vezes até dormindo, quantas vezes o meu irmão acordava gritando à noite, você precisava sair correndo, ajudá-lo para que os outros não entrassem em crise. E eu me lembro que foram 15 dias ele teve essa crise noturna, dele não dormir, começava a chegar à noite, ele gritava. E aí no período quando começou com a medicação, que foi estabilizando, que foi ficando bem, eu ia dormir e os gritos dele permaneciam na minha mente. Então, quantas vezes eu acordava assustada, corria para vê-lo, mas estava todo mundo dormindo. Então você acaba se anulando, você não faz uma unha, você não vai fazer um cabelo, você não sai tomar um café, você não passeia com seu marido, ou você se afasta às vezes dos amigos porque você se culpa. Você acha que se você for fazer isso, mas e o meu filho? O que vão falar? Como que vai ser? E se ele precisar de mim? Então você vai se esquecendo. Até mesmo é tanta coisa que você tem que fazer que até o médico, a consulta médica de rotina, você vai deixando, e quando você vê, nossa, já passou o ano e eu não fui fazer alguns exames. Então quantas vezes eu me vi assim? Aí até que eu pensei, pera lá, porque um dos maiores medos de toda mãe, e principalmente de uma mãe atípica, você que é mãe atípica, eu tenho certeza que vai se identificar comigo. Quando você tem um laudo, você pensa assim, e agora? Se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Então, se a gente quer viver muito tempo e quer caminhar com eles, é meio contraditório você se esquecer. Então foi aí que eu comecei, eu preciso me cuidar, eu preciso ir atrás de mim. E o se cuidar não é só com exames, mas eu preciso estar bem. E comecei a ter esse olhar para mim. Só que não foi do dia para a noite. Foram anos e anos para conseguir entender que eu também precisava me olhar. E começar a se cuidar sem o sentimento de culpa. Exato. E você conseguiu fazer isso, você, uma mulher belíssima, Obrigada. Uma amiga linda, gente, vocês já viram, né? E que começou a despertar para essa necessidade do autocuidado. Então, se você é mãe, como a Alessandra falou, né? Ou você cuida, convive, tem essa responsabilidade, você precisa estar bem. Você precisa aparentar também estar bem. E vai do cuidado mais simples, cuidar de uma unha, cuidar do cabelo, cuidar de ter o seu tempo, o seu momento, sair, tomar um sorvete, fazer uma caminhada. Cuidar de você e até mesmo da questão de saúde, como os exames que nós mulheres precisamos sempre ter, aqueles exames de rotina, não negligenciar isso. Porque a nossa negligência com o nosso cuidado vai em algum momento refletir nas pessoas da nossa casa. Então, se aquele seu filho precisa tanto de você, ele precisa de você bem. Exato. Então, você precisa se cuidar. E talvez isso seja um peso para uma mãe que já está em casa assoberbada de preocupação, sem conseguir dormir. Talvez esteja naquela fase de fazer vários exames, de procurar um diagnóstico, esteja enfrentando crises, mas mesmo em meio a toda essa dificuldade, que acaba sendo uma rotina, você precisa parar, desacelerar um pouco e ter esse momento de pensar em você e cuidar de você. E eu acredito, Lê, que eu sou cristã, você é cristã, que só Deus para nos dar esse norte. Sim. Como você mesma falou, em algum momento eu despertei para isso e comecei a mudar.
E não só mudar na sua rotina, no seu autocuidado, como também influenciar outras mulheres. Através desse grupo de mães atípicas que você coordena, eu percebo que você leva essa mensagem para outras mulheres, né? E Deus, ele tem esse cuidado conosco. Eu acho que é isso que a gente acaba precisando reproduzir também. Sim. Para as demais. Sim, eu aprendi através da palavra que, como templo do Espírito Santo, eu preciso zelar por ele. E como eu vou zelar por um templo se eu não cuido? Então, para mim, foi um resgate de mim mesma, da minha essência, de saber que eu preciso ter um momento para mim, que isso não é egoísmo, porque às vezes você se sente egoísta em cuidar de você. Então, de dormir um pouco mais, de ter esse momento de descanso. Hoje os meninos já estão maiores, então eu consigo ter mais facilidade de fazer isso. Mas o Mães Atípicas, para mim, ele é isso mesmo, dar esse norte para as mulheres, para que elas não precisem passar o que eu passei. Eu quero evitar essa culpa para elas e evitar que elas tenham, né, esse olhar para elas, que elas se identifiquem, que se olhe, que volte a se amar, a buscar a sua essência, a ter um momento reservado para elas, porque quando a mãe está bem, a casa toda vai bem. Então, assim, esse autocuidado, ele é necessário para toda mulher, principalmente para uma mãe atípica, que vive como se estivesse guerreando o tempo todo. A mulher acaba sendo a estrutura do lar, né? A própria palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa. Então, mães atípicas, sábias, edificam com certeza a sua própria casa e podem ajudar ainda mais no tratamento dos seus filhos, né? Sim. Eu queria dar uma dica, uma coisa que eu ouvi e nunca mais esqueci. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu arrumo minha cama. Porque se a cama está arrumada, ela representa para mim que eu estou organizada. O dia que eu não consigo arrumar minha cama, parece que nada vai bem. Aí eu paro e falo, peraí, eu vou subir, vou arrumar minha cama e vou começar do zero. Eu me identifico totalmente com o que você está falando. E eu tenho meu marido fala que eu tenho um problema. A cama tem que estar arrumada, sair de casa, deixar a louça na pia. Gente, parece que o meu dia, as coisas desandam, assim. Eu preciso, e olha que eu nunca fiz, eu tô falando de uma coisa em comum que nós temos Sim. aqui, não é uma questão apenas da pessoa com autismo, mas você acordar e ter aquela sensação de realização. Essa tarefa eu Sim. tive como desafio o primeiro do dia e eu concluí. Então você já se sente capaz para os próximos desafios. Sim, até porque, Clébia, eu não sei se você sabe a respeito disso, pra gente que tem o TEA e o TDAH, é uma guerra muito intensa entre a organização e você querer fazer tudo ao mesmo tempo. A multitarefa. Né? Eu preciso ter uma rotina, mas eu sou acelerada ao extremo. Então, se eu consigo acordar e arrumar minha cama, peraí, a minha rotina, aí eu vou no segundo passo. Mas se eu quebro essa rotina, eu me atrapalho toda. Uhum. Então, eu volto lá no quarto, arrumo, inicio, para que eu consiga fazer as outras coisas. Outra vez eu estava lendo uma cartela, uma cartilha, na verdade, de dicas da convivência familiar com pessoas com autismo. E falava justamente isso, da importância de criar rotinas e de se comemorar os micro-resultados, as pequenas tarefas que são concluídas com êxito. Sim. Né? Isso faz toda a diferença. E aí o exemplo de arrumar a cama de manhã, para você que é uma pessoa adulta, então imagina para uma criança, uma adolescente, Sim. o desafio que é. Inclusive, os meus filhos não saem de casa sem arrumar a cama. Isso virou algo para eles também. Eles organizam a cama, arrumam, e cada um na sua rotina. Mas é muito engraçado que teve um dia nós íamos viajar
E a gente pegando as malas e meu marido, cadê vocês? A gente precisa arrumar a nossa cama. Então, assim, eles também entenderam que se a cama estiver arrumada, tudo vai bem. Para tudo, vamos arrumar Sim. a cama. Muito bom, excelente dica já para quem está nos assistindo, né? Comece com essas tarefas. Bom, eu até anotei aqui algumas características, que é a questão sempre da objetividade. Então, a pessoa que tem autismo, ela costuma ser mais objetiva na forma de falar. Então, às vezes você pensa, nossa, que indelicada, nem sabe, né, que é uma característica natural da pessoa. E outra questão que a gente percebe muito, que as pessoas falam, é um déficit de atenção, mas ao mesmo tempo, essa desatenção do todo é em razão de um hiperfoco em algo específico de interesse daquela pessoa. Isso também é uma das características da pessoa com autismo. O transtorno do espectro autista, você veja que é um transtorno, e esse transtorno ele traz diversas dificuldades para a convivência, para as relações sociais. Então, as pessoas têm maior dificuldade de ter interação social, de iniciar um diálogo e até depois continuar a construção daquela linha de raciocínio naquele diálogo. Relações do ponto de vista de trabalho, porque tem um gosto muito específico por determinada tarefa, por determinada atividade, e às vezes o trabalho ele exige outras, né, habilidades, diferente daquilo que é só de gosto e interesse da pessoa com autismo. Na família, como você mesmo falou, então dentro de casa, na rotina, nos diversos gostos, né, e jeitos de cada pessoa, a gente percebe que a pessoa com autismo, ela também é hipersensível. Às vezes ela é hipersensível ao barulho, hipersensível à luz. Há muitas outras questões. Nós estávamos aqui falando, inclusive antes de começar, sobre a questão, o quanto eu gosto muito de pisar na areia da praia, e você falando, eu não gosto de sentir a areia da praia do meu pé. Exato. Veja como que é diferente, né? E nós vemos a questão do autocuidado, como você já abordou, que é uma realidade, mas que eu recomendo. Você já segue a Alessandra aí no Instagram, inclusive nós temos o seu Instagram, que nós vamos aqui indicar para que você possa seguir, se puder pode colocar na tela, para as pessoas que estão nos assistindo saber melhor sobre esse planejamento aí das reuniões com as mães atípicas e possa te acompanhar e ser ajudadas. Eu tive a oportunidade de ir nessa roda de conversa, aprendi bastante e recomendo para você que é mãe atípica. É importante você falar e também você ser ouvida, né? Você saber que você está sendo ouvida e ali você aprender com a experiência de outras mães. Com certeza. Eu acho que a roda de conversa das mães atípicas é um momento onde elas podem desabafar e entender que os sentimentos que elas têm não é só delas, as outras também, porque às vezes elas se culpam até de sentir um cansaço, por exemplo, uma vontade de chorar, uma vontade de ficar sozinha, de não conversar. Então a gente acaba entendendo que todas estão passando por isso e como cada uma conseguiu lidar com as suas dificuldades, com as suas deficiências dentro daquele assunto que ainda tem muito para se aprender, muito para a gente percorrer. Então, assim, em casa mesmo, eu tenho 3 crianças. Ele fala comigo por gestos, pelo olhar. O outro fala só aquilo que ele tem um interesse. O outro já fica o tempo todo com o fone no ouvido, escutando música. Aí, quando o marido chega, todas as palavras que ficaram guardadas o dia inteiro vai para ele. E ele tem toda a escuta, com calma. Ali eu falo que ele, sem saber, ele sempre foi alguém que me deu esse suporte durante esses 30 anos de casado. Sem saber das questões do autismo, mas ele sempre me ajudou, me orientando, olha, faz assim, se comporta dessa forma, a presença de palco, como agir, o que falar, o que não falar. Eu tenho essa dificuldade de atravessar a fala do outro, porque o raciocínio é muito rápido, então já sei às vezes o que você vai falar e quero concluir.
E ele fala, aprenda a escutar mais. Então, assim, ele sempre foi o meu porto seguro, de alguma forma. E eu posso dizer que você é privilegiada por ter esse esposo tão atencioso, que esteve aí durante a vida te auxiliando como marido e como pai, porque se tem uma coisa que eu costumo dizer é que pai de autista não existe. A mulher acaba ficando sozinha na responsabilidade do cuidado com os filhos quando se identifica que existe o autismo. E não só a questão do autismo, muitas deficiências, muitas outras deficiências, a gente percebe um abandono do lar por parte de muitos homens quando identifica essa questão da necessidade de dar mais de si, da responsabilidade ser dobrada, triplicada dentro do lar, por conta da necessidade de cuidado de uma pessoa com deficiência. Então, pai de autista existe? Já fica aí, já manda aí para a gente poder descobrir, porque o que a gente percebe nas rodas de conversa de pais, a gente às vezes fala, venham os pais, mães e pais atípicos. Vem só as mães atípicas. Os pais, que eu lembro, eu só vi um até agora, em um dos encontros para falar sobre esse tema. Inclusive, acho que foi em um dos encontros que você mesmo promoveu. Sim, e a importância do pai, você que é pai de uma criança autista, não só de estar nesses encontros, mas também de acompanhar o filho, a mãe, ou você mesmo, dar uma folga para a mãe e você levá-lo à terapia. Meu esposo, por muito tempo, ele acompanhou o Gabriel na TO. Eu só ia quando ela queria falar com a gente. Por quê? Porque era o momento que eu tinha para ficar em casa descansando, porque eu ia nas terapias durante o dia, então à noite ele acompanhava o Victor. Então tem que ter essa parceria, porque senão fica uma sobrecarga muito só na mãe. Mas o pai tem que trabalhar. Tudo bem, a gente sabe que da maioria das vezes o pai é o provedor, porque uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, e isso aconteceu comigo, você parar de trabalhar. Você precisa parar de trabalhar porque a demanda do seu filho vai exigir muito de você e você não consegue conciliar as duas coisas. Então, por um tempo eu parei de trabalhar até conseguir voltar. Mas o pai, quando ele acompanha, quando ele está junto, fica tudo mais fácil. Sim. Até ele vai entender melhor a mãe que está sobrecarregada, o porquê, e o filho, a linguagem do filho. Fora que, principalmente os meninos, ele precisa desse companheirismo, dessa questão do pai estar junto. Porque a figura masculina, né? Porque você sempre, eu nunca deixei os meus filhos a estarem numa zona de conforto. Mas como que você vai tirar eles dessa zona de conforto se o pai não ajuda? Tem coisas que é pro pai fazer, tinha coisas que eu não sabia ensinar. Então meu marido vinha. Então é muito importante essa parceria. E você falou de uma coisa que foi quanto você precisou se dedicar a ficar em casa e fazer e cuidar, e o seu marido trazer o sustento para casa. Então, o quanto que também afeta a carreira profissional. Então, imagine para uma mãe que precisa se dedicar ao cuidado do filho, mas também precisa prover o sustento do filho. E aí não tem esse apoio do pai, não tem essa figura masculina. Ou às vezes até tem do ponto de vista financeiro, mas como você disse, existem rotinas que é preciso ali o cuidado do pai também. Essa alternância nas atividades. Então, na sua vida, isso acabou te trazendo também, eu acredito que foi até por uma questão de acordo dentro de casa, mas uma questão de carreiras, de desistir de alguns sonhos para poder cuidar e focar na sua família? Sim, eu interrompi os estudos na época, eu tinha um sonho de ter uma loja, até eu consegui caminhar um tempo, depois já não pude mais, entre tantas outras coisas.
fazer uma faculdade, por exemplo. Então, hoje eu estou retomando essas coisas, essas atividades. Na época eu tinha muita vontade de estudar música e eu vim fazer isso morando aqui, porque os meninos já adultos e meu marido sempre foi muito presente, mas eu tinha aquela preocupação de deixá-los. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí para cuidar de mim, depois de mais de 20 anos de casado, a primeira vez que eu consegui ir no cinema com meu esposo, nós fomos chorando por ter deixado os filhos em casa, carregando uma culpa imensa, se achando os piores pais do mundo. Eles estavam lá com meu filho casado, não estavam sozinhos, mas foi um sentimento muito ruim. Até hoje a gente, não com tanta frequência, mas a gente já consegue mais ter esse momento a sós, que isso também é muito importante, que ter uma rede de apoio. Isso, às vezes a pessoa fala, mas eu não posso estar fazendo muita coisa. Às vezes só ouvir uma mãe, ou então faz um bolo, leva para ela, fala, eu pensei em você, trouxe pro seu café. Sabe, qualquer gesto já traz um acalento, sabe, para essa mãezinha, em ela pensar assim, eu não tô sozinha, tem alguém que me vê. Uma rede de apoio, quanto é importante essa rede de apoio. E pode ser um parente consanguíneo ou não, pode ser aquela amiga. Exato. Então, se você tem uma amiga que tem autismo ou que está nessa rotina de cuidado com alguém que tem autismo, já você precisa dedicar mais da sua atenção, enxergar mais, porque muitas das vezes ela não vai te pedir, mas sua sensibilidade de mulher, de amiga, pode ajudar muito a mostrar esse carinho, a mostrar essa preocupação, a mostrar esse apoio. Olha, você tá tudo bem? Precisa da minha ajuda? Eu pensei em você, eu trouxe isso para você, vamos fazer isso juntas. Você precisa às vezes até chamar atenção para poder ajudá-la no autocuidado também. Então, nós mulheres temos mais facilidade de perceber a necessidade da outra. Então, a partir de agora, olhe com um olhar diferente para as suas amigas, especialmente aquela que você sabe que está enfrentando esse momento e que precisa mais da sua atenção também, tá bom? Lei, falando sobre isso, inclusive, eu sei que você tem uma mensagem para quem está nos assistindo. Gostaria de que você pudesse deixar sua mensagem para as mães que nos assistem, para as mulheres, para os pais também. O assunto é muito bom, é muito importante. Você trouxe aqui um pouco da sua vida, da sua rotina, da sua experiência, e eu tenho certeza que ajudou muitas mães, mas se deixar a gente fica falando aqui eternamente, porque é gostoso de ouvir também. Mas o que você diria para quem está nos assistindo e tem enfrentado essa rotina de cuidado com uma pessoa com TEA? Eu vou ler aqui para... Fique à vontade. Mas eu, em casa, fiquei pensando em algo que falou muito comigo e eu queria falar para você, mãezinha que está nos assistindo, ou alguém da família que se identifica, que tem alguém com TEA na família. Não perca a sua identidade. Você tem vários títulos, assim como eu. Talvez hoje você carrega o título de mãe, de filha, de avó, ou dentro da empresa onde você está. Você é chamada de várias coisas, mas você não pode esquecer a sua essência. Eu sou a Alessandra, você é a Clébia. E a Alessandra e a Clébia não pode ser esquecida. Então, antes de todos esses títulos, você precisa olhar para você, se respeitar, entender o seu tempo não é o meu não é o seu, e saber que se você não conseguir fazer tudo naquele dia, eu tenho aprendido muito isso, está tudo bem, porque eu sempre me cobrei muito. Tá tudo bem, respira, faz o que consegue, se alegra,
Celebre o que você conseguiu, o que o seu filho conquistou. Talvez seja algo tão pequeno ao olhar da sociedade, mas você sabe a grandeza que é para você, para sua casa, para sua família, para o seu filho. Então, celebre mais e não se cobre tanto. Eu quero deixar um versículo que está no Salmo 56, porque minha vida é baseada na palavra de Deus. É Ele que tem me direcionado, é Ele que tem me capacitado, Ele tem sido realmente o meu norte em todo esse tempo da minha vida. E eu escrevi aqui: o Senhor vê cada lágrima e entende os clamores de um coração fiel, transformando até mesmo a dor em um testemunho para a sua glória. Salmo 56 vai dizer que o Senhor, Ele registrou todo o nosso andar e o nosso choro, e Ele armazenou muitas lágrimas no odre, e nenhuma delas será perdida, pois todas elas estão registradas em um livro de recordações. O Senhor te vê, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Então, deixe ser curada e que essa sua dor se transforme em algo poderoso na vida de alguém que talvez vai começar a passar, mas você já trilhou o caminho e pode ajudar. Muito inspiradora a sua mensagem. Vejo que você tem como força a palavra de Deus. Sim. Porque é a nossa fonte inesgotável de força. E não tem como a gente passar por tudo isso e se curar e usar das nossas cicatrizes para ajudar outra pessoa, se não for através de um processo que é divino, que é só o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que faz em nós, né? Então, Lê, muito obrigada. Eu estou muito feliz com a sua participação aqui. Queria poder continuar conversando mais com você sobre esse assunto. Inclusive, no próximo sábado, nós vamos falar sobre a Páscoa. Então, já deixo aqui o convite para que quem está nos assistindo hoje participe conosco no próximo sábado. Vamos falar sobre o significado da Páscoa e tem muita relação com o que você leu aqui sobre o quanto que Deus não desconsidera as nossas lágrimas, né? Então, você que é mãe, eu sei que às vezes a lágrima é o seu consolo, mas existe uma força e uma alegria que só Deus pode te dar. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesta live, falando sobre a Páscoa. Eu gostaria, então, de dizer para você que está em casa que você pode ler um livro, que inclusive eu gostei bastante. Eu sei que é um livro que você conhece. Nós temos aqui como o padrão, toda live, indicar um livro e falar que você que está nos assistindo pode ler, porque isso vai te ajudar muito. Então, eu gostaria de projetar aqui na tela o livro dessa semana. É um livro que vai falar sobre como simplificar o autismo. É um norte para pais, familiares e profissionais. É um livro do Dr. Tiago Castro, e é inclusive um best-seller. Então, você pode adquirir esse livro, claro, depois aí pesquisar e aprender mais sobre o assunto. Além de participar das rodas de conversa com a Alessandra. Você que é mãe atípica, participe para você aprender mais sobre esse assunto. E eu gostaria também de deixar um convite especial, que é o nosso Café com Leitura presencial, que nós teremos no dia 10 de maio. Nós vamos fazer um encontro, inclusive você já é minha convidada especial. Irei com muita honra. Eu quero muito que você esteja comigo. Com certeza. Tire aquele momento para você. Estaremos com muitas outras mulheres compartilhando e vamos ter um tema muito interessante. Eu não quero dar spoiler aqui ainda, eu até acho que depois eu vou soltar um pouquinho numa live mais pra frente, mas você já é minha convidada especial. Muito obrigada. Todas as pessoas que forem, inclusive, vão ganhar o meu livro, que é o livro Toda Criança Precisa de um Herói. É um livro que fala sobre o quanto você precisa conhecer para proteger. E é um livro que fala sobre os direitos das crianças e adolescentes, inclusive. Quando a gente fala criança e adolescente, estamos falando de todas, incluindo as pessoas
com TEA, né? As crianças e adolescentes com TEA. Mas eu quero já deixar as meninas que nos assistem com inveja, um pouquinho, uma inveja boa, uma inveja boazinha, uma vontadezinha, porque eu já trouxe esse livro para você como presente. Não acredito, que delícia. Com certeza. Olha eu só. amo ler. Muito que eu vou tirar aqui para facilitar, para não ficar. Olha só. Este livro. Que lindo. É um presente meu para você. Espero que você goste. Já amei. eu escrevi para falar sobre os cuidados e os direitos da criança e adolescente. E quem quiser participar conosco, vou deixar então o QR Code na tela para que você possa fazer a sua inscrição. Então já pega a câmera do seu celular, mira no QR Code que está aparecendo aí na tela. Será no dia 10 de maio, no sábado, às 15 horas, e será aqui em Campinas. Quando você fizer a sua inscrição, eu vou receber o seu contato para te passar mais informações sobre o nosso evento, tá bom? Lê, você quer fazer alguma mensagem, alguma consideração final? Fique à vontade. Eu quero novamente te agradecer por esse carinho, pelo convite, por abrir esse espaço tão aconchegante para falar sobre esse tema, para falar sobre o autismo, que é necessário que as pessoas conheçam realmente e que tenham essa empatia e que busquem entender mais o que significa e saber que todo autista ele tem o direito dele de ir e vir, de se encaixar em algum lugar. O meu filho, ele trabalha, o Vinícius trabalha, e ele ama, ele é muito assim, e quando ele tem aquele foco na questão do trabalho e segue aquilo tudo direitinho, sabe? Então às vezes você ter um autista no seu trabalho é um ganho, porque ele vai fazer tudo de uma forma muito correta e ele é muito respeitado ali. Então assim, eu agradeço muito, sabe, por quando as pessoas têm esse olhar de saber que você é autista, mas você também é capaz de fazer alguma coisa. Então, que mais pessoas abram espaço para essa fala, para esse cuidado, que a gente possa unir forças para que os nossos filhos, para que outras crianças que talvez estão sendo diagnosticadas agora tenham mais oportunidades. E agradeço pelo livro. Uma das minhas paixões é a leitura. Pode ter certeza que eu vou ler com muito carinho e vou estar lá com você. Com certeza. Vai ser um dia muito especial, tanto quanto o de hoje. Muito obrigada, Lê. Estou muito feliz de estar aqui com você. Aqui, o Pode Ler está sempre de portas abertas para te ouvir, porque eu tenho certeza que você tem sempre muito a acrescentar na vida das pessoas, na minha vida também. Então, muito obrigada mesmo. Eu quero me despedir também de você que está aí em casa. Não esquece de fazer a sua inscrição, de compartilhar esse vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, ou você sabe que vai ajudar alguém que tem necessidade de conhecer mais sobre esse tema tão importante, então já compartilha, aproveita e se inscreve no canal para que você seja notificado de outros assuntos que nós traremos aqui. O objetivo do Pode Ler é sempre indicar excelentes leituras e te ajudar no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento profissional. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e no próximo sábado estaremos de volta às 15 horas. Até lá!